Deus te abençoe, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você vai assistir este vídeo, né? Estou aqui de volta, mais uma vez. Minha amiga, conversando com uma amiga, grande amiga, a irmã na fé, ela dizendo que o inimigo tinha lançado sobre ela uma seta maligna, né? Que ela teve muito doente, né? E eu comecei a falar das maravilhas do Senhor para ela, né? E, inclusive, eu lembrei também aqui do Salmo 91, versículos de 1 a 5. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia. Até o 5. Eu analisando melhor, repensei assim acerca do que tinha dito para ela, né? Então, à noite eu não pensei duas vezes. Eu peguei o lápis, né? Comecei a fazer anotações dos versículos que o Espírito Santo foi me lembrando, né? E eu falando com ela pelo WhatsApp, eu pedi oração. Eu disse, não se preocupe não, que é bênção, viu? Eu dando um beijo para ela, né? Então, pois eu decidi meditar um pouquinho, ler um pouquinho e escrevi aqui, vamos sem perda de tempo. Eu coloquei setas malignas, sim ou não, tá? Que Deus nos abençoe. Quando é que o inimigo ele pode lançar as setas malignas e nos atingir? Quando as nossas obras são más, quando ensinamos e fazemos uso da corrupção, quando não somos sinceros, quando não vemos defeitos em nós mesmos e sim no outro, quando agimos por conta própria achando que sabemos o que estamos fazendo, uma vez que Jesus Cristo disse, sem mim nada podeis fazer, né? Está lá em João 15:5. Quando praticamos a soberba e a altivez do espírito, Provérbios 16:18. Quando nossa visão é cega acerca do reino de Deus. Quando corremos atrás das grandezas terrenas e não das celestiais. Colossenses 3, de 1 a 3. Prostituição, impureza, idolatria, afeição desordenada, ira, cólera, malícia, palavrões. Colossenses 3, de 5 a 10. Ciúmes, contendas, inimizades, feitiçarias, bebedices, orgias. Gálatas 5, 19 a 21, ou seja, até agora eu só falei das obras da carne, né? Então, é quando as setas poderão nos atingir, certo? Vejamos o apóstolo Pedro, quando ainda não tinha se convertido, né? O exemplo do apóstolo Pedro é muito forte, né? E que não compreendia as coisas de Deus, mas só as dos homens, né? Mateus 16, capítulo 16. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus o Cristo. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Jesus por várias vezes avisou que isso iria acontecer. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isto. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens, né? É em Coríntios, né, que diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, o homem na carne, o homem terreno, ele não compreende as coisas celestiais. E é o que estava acontecendo com Pedro. Ele ainda não tinha se convertido, apesar de estar caminhando com Jesus. Ele esperava, assim, que Jesus viesse ser o rei de Israel, como os outros reis vieram, né? Salomão, Davi, não é verdade? E tantos reis que teve o reino de Israel, né? O apóstolo Pedro estava se sentindo infalível, teimando com Jesus. No jardim do Getsemane, quando vieram prender Jesus, mais uma vez o apóstolo Pedro age humanamente, né? Ele não tinha ainda entendido que Jesus tinha vindo ao mundo justamente para passar por tudo aquilo,
a fim de nos reconciliar com o Pai. Jesus tinha acabado de avisar antes de ir para o Getsemane, né? Na ceia, né? A última ceia a última Páscoa que Jesus participou com eles, né? Em João capítulo 18, né? Relata esse fato, mais um fato do apóstolo Pedro. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembaiou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: põe a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o Pai me deu, né? Aí Jesus vai e coloca a orelha do servo do sumo sacerdote no lugar, né? Depois que ele negou Jesus por 3 vezes e viu que Jesus olhou para ele, se arrependeu, reconheceu ser um homem frágil e dependente de Jesus. Então ele chorou amargamente. Conhecemos a história do apóstolo Pedro depois que foi transformado. Era uma bênção para os irmãos na época e hoje para todos nós, né? Por meio das suas palavras escritas, inspirado pelo Espírito Santo. Está lá em 2 Pedro 1, 20 e 21. Jesus Cristo, o nosso Salvador, santo, justo, perfeito, o Filho de Deus. Logo depois que foi batizado no Rio Jordão, foi para o deserto. Ao final dos 40 dias e 40 noites de jejum e oração, teve fome. E o diabo, chegando a ele num momento de fraqueza, né? Estava tantos dias sem se alimentar, o tentou por 3 vezes, mas o Senhor Jesus em momento algum cedeu às suas ofertas mentirosas, porque nada ele tem, tudo é do Senhor, aleluia. No João capítulo 1, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Romanos capítulo 11, 36. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Jesus respondeu ao diabo fazendo uso da sua palavra. A única coisa que Deus não pode fazer é mentir. Olha só, está lá em Tiago 1, 2. Ele vela para cumprir com a sua palavra, porque Ele é a verdade. Jeremias 1, 12. João 14, 6. E o diabo é o pai da mentira. João 8, 44. Vejamos a resposta de Jesus, né? Em Mateus capítulo 4. Chegando-se a ele o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em pedra alguma. Vocês estão observando que o diabo citava a palavra, né? A gente precisa vigiar, ter muito cuidado, né? Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhes: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Por tudo isso, o diabo não teve nem tem poder nenhum para atingir o Senhor. Louvado seja Deus. Jesus Cristo intercedeu por Pedro e intercede por nós ao Pai. Então, se você não fugir do que manda a palavra, ele lança, mas a seta não vai te atingir. Essa eu garanto, eu tenho certeza absoluta. E sim, só se o Senhor permitir. Aquele que teme ao Senhor, aquele procura que anda, né, no caminho, se o Senhor permitir, ele poderá fazer.
alguma coisa, mas tirar a vida de ninguém, ó, jamais. A nossa vida pertence ao Senhor. Jesus Cristo intercedeu por Pedro e intercede por nós ao Pai. Lucas 22, disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Ele queria chacoalhar, acabar com a vida de Pedro. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. E a gente vê depois, né? Tudo isso acontecendo. João capítulo 17, que é a oração sacerdotal, né? Jesus intercedendo por todo o seu povo, né? Ao Pai, diz: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, para que os livres do mal. Mas não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então a nossa santificação, ela acontece por meio do uso e obediência à palavra de Deus, né? Ele é o nosso perfeito e eterno advogado. 1 João capítulo 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Aleluia! Ele é o nosso eterno e perfeito advogado. O que nós devemos fazer para não sermos atingidos pelas setas? Efésios, né, capítulo 6, louvado seja Deus, que é a armadura do cristão, né? Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Louvado seja Deus. Firme como? Cingir os lombos com a verdade. Falar sim, sim, não, não. Digamos, você disse sim, mas não teve de maneira alguma, né, de cumprir com o que você honrou. Você também vá à pessoa, ligue para a pessoa, de alguma forma você dê a sua justificativa, não é verdade? Se sim, não, não. Se disse não, mas que houve condição de fazer o sim, então vá e cumpra. Não é o sim, sim, não, não. E vestida a couraça da justiça, né? Que é aceitar a palavra do Senhor, mesmo que ela seja dura, né? Calçados os pés na preparação do evangelho da paz, não é verdade? Então, estar preparado, fazer o uso da palavra do Senhor, o evangelho, levar as boas novas, não é? Para aqueles que estão perdidos, né? Para aqueles que estão sem rumo, sem direção. Vamos mostrar o caminho que é Jesus Cristo através do evangelho da paz. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno, não é? Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. São as armas ofensivas e defensivas, né? Que oferecem segurança e defesa aos nossos 5 sentidos, né? A espada do Espírito é a palavra de Deus, né? Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica do Espírito, no Espírito, e vigiando, ó, estar ligado, estar atento, com toda a perseverança e súplica por todos os santos, não somente por nós, mas por todos. Peçamos discernimento ao Senhor, para sabermos quando o diabo está agindo em determinada situação. Então, como é que a gente faz para não ser atingido? Se revestir da armadura e também pedir discernimento ao Senhor. Sabe por quê?
Segundo Coríntios 11, versículo 14 diz: não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Você precisa ter esse discernimento para saber quando é de Deus e quando não é de Deus. Você viu que ele usou a palavra na tentação ali com Jesus, né? Era a palavra do Senhor escrita, mas para aquele momento não vinha do Senhor. Era o diabo que estava usando a palavra correta, mas para querer fazer com que Jesus caísse nas ciladas dele, né? Mas o Senhor é perfeito. Aleluia. Tiago 4:7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. 1 Pedro 5:8 e 9, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir-lhe firme na fé. Né? Ele anda em derredor, porque ao nosso redor está o anjo do Senhor. Jesus não disse que não teríamos aflições, nem perseguições, mas nos garantiu que venceu. Ele sentiu o que todos nós humanos sentimos, não é? E ele venceu por nós e nos dará a condição de vencermos também, porque ele está conosco todos os dias. Mateus 28, ele diz, né? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Louvado seja Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, diz assim, ó, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Somos perseguidos, mas nunca derrotados, porque Jesus já venceu por nós e vai nos dar a condição de vencermos também. João capítulo 16, tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Glória a Deus, tendo a certeza de que 1 João, capítulo 3, versículo 20, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, que conhece todas as coisas. Ele sonda as intenções do nosso coração. Ele sabe quando nos esforçamos para não pecar, quando reconhecemos que só conseguimos por meio de Jesus, porque ele disse, mais uma vez, sem mim, nada podeis fazer. No Salmo 34, versículo 7, diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Hebreus 1:13. Mas a qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés? Não são, porventura, os anjos, né? Todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Aleluia! Versículo 14, né? Então, a gente pede, Jesus Cristo ordena ao anjo e ele vem com a resposta. Aleluia! Por que não devemos temer? 1 Coríntios 6, 20. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Ele tem cuidado de nós. E a gente não é de nós mesmos, nós não somos de nós mesmos, porque nós somos comprados. Aleluia! 1 Pedro 1, 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Aleluia! A graça do Senhor é suficiente em nossa vida. O apóstolo Paulo, né? Ele fez aqui na terra uma obra muito grande, né? Deus permitiu que o mensageiro do diabo o afligisse, a fim dele não se exaltar, porque Deus não dá a outro a sua glória nem o seu louvor às imagens esculpidas. Isaías 42, 8.
né? Então, aquela passagem aqui em 2 Coríntios 12, né? E para que não me exaltasse, Paulo falando, pela excelência das revelações, né? Grandes coisas o Senhor revelou para Paulo, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então eu sou forte. Satanás, ele continua atuando, mesmo já sendo perdedor, não é verdade? Jesus Cristo nos reconciliou com o Pai. Ele nos livrou do poder das trevas e nos resgatou para a eternidade junto ao Pai. Aleluia! Passamos por provações neste mundo visível e damos provas que somos vitoriosos por meio de Jesus, que foi morto na cruz, mas ele ressuscitou, está vivo, através da nossa confiança, perseverança, esperança e fé no Senhor Jesus. Não é verdade? A prova de que somos vitoriosos é essa, através da nossa confiança, perseverança, esperança e fé no Senhor Jesus. A decisão é sua. Escolher a luz ou as trevas, a vida ou a morte, né? Lembram do que Josué perguntou ao povo de Deus ali, depois que conquistaram a terra, que a terra foi dividida, ele disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aí ele deu a opção, né? Escolham a vida. Ele disse as duas coisas, né? A vida ou a morte, mas disse, escolham a vida. Aleluia! Eu já fiz a minha escolha, louvado seja Deus. Glória a Deus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Glória a ti, meu Pai. Romanos 8. Essa passagem é maravilhosa. Da mesma maneira também o Espírito nos ajuda nas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. Aos que chamou, a estes também justificou. Aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo nosso Senhor. Aleluia! E finalizando, né? Tito, capítulo 2, versículo 7. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Glória a ti, meu Pai. Glorificado e exaltado seja o teu santo nome, para todo sempre. Que Deus continue nos abençoando. Amém. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.